Que análise você, que é um cara bem centrado, fez até agora sobre a derrota de ontem? Não, sem dúvida, tomar um gol com 1 minuto e meio de jogo, tomar o 2-0 com 18, abala, né? Querendo ou não, abate. A gente tinha que encontrar força em nós mesmos ali para dar essa volta por cima. Um jogo bem em cima do outro, que é o que acarreta um pouco pro jogo da Ponte, sim, querendo ou não, tem um desgaste maior, mas a gente já está sabendo lidar de outra maneira agora. Hoje a gente fez um regenerativo mais intenso ainda para poder chegar mais inteiro no jogo da Ponte. Não há justificativa, simplesmente a nossa postura tinha que ter mudado a partir do momento que tomamos o 2-0. Tomamos um gol no início do jogo ali, tínhamos que reverter e infelizmente não conseguimos. Nossa equipe infelizmente sentiu com esse primeiro gol. Que nem o professor Milton conversou bastante com a gente ontem, conversou bastante com a gente hoje, que a gente tem que ter essa confiança em nós mesmos. Não esperar essa confiança de nenhum lado. Ter essa confiança em nós. O torcedor se assusta, é normal, em vista do que viu ontem. Até nós mesmos, jogadores que estávamos ali em campo, olhavam diante da situação assim, tentávamos fazer alguma coisa, mas éramos impedidos por, às vezes até por nós mesmos, pela falta da confiança ou coisa assim. Cabe a nós agora reverter a situação. Estamos fechados entre nós sabemos que o torcedor não vai sair da arquibancada e jogar no nosso lugar, nós temos que nos cobrarmos e temos feito isso bastante de ontem para hoje para que contra a Ponte seja diferente. Quinta-feira que vem, o Vasco tem o recurso dele julgado do caso aqui de São Januário. Qual o tamanho da falta que está fazendo jogar em casa para o Vasco da Gama? Porque tem gente, não, o Vasco jogou em casa, em Volta Redonda, com todo carinho. Não é o habitat natural de vocês, me permita esse tipo de colocação. Não, com certeza, com todo carinho a Volta Redonda, a cidade super acolheu a gente super bem, a gente foi para Pinheiral também, fomos muito bem tratados pelos torcedores também que estavam lá. O Vasco investiu no campo de Volta Redonda para que o gramado estivesse em condições de jogo, teve mais de 30 mil de investimento, enfim. Tentamos fazer de Volta Redonda, e ainda, por via das dúvidas, o nosso mando de campo. Só que São Januário é São Januário. São Januário é nosso caldeirão. Os números falam por si só, né? O nosso aproveitamento dentro de casa, dentro de São Januário, era algo assim absurdo. Quem vinha jogar contra nós aqui dentro de São Januário sabia o tamanho do peso que é. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso ainda com Volta Redonda. A gente torce para que esse julgamento seja um pouco válido para nós também, em questão de conseguir reduzir essa pena aí. Já está bom? 3 jogos, um de portões fechados, que você reclamou, que é um negócio maluco. Dava para ganhar até aquele jogo do Santos. E esses dois com 100%, né, de prejuízo. Você faria um apelo ao STJD para reduzir a punição ao Vasco, que ela já foi demais? Com certeza, porque já deu para doer bastante, né? No jogo contra o Santos, foi algo absurdo não ter torcida. E nos últimos 2 jogos, até, se eu não me engano, teve 5 mil, 6 mil torcedores. Por volta. Nada comparado ao que vinha tendo em São Januário, que era tinha jogo que tinha 15 mil, 16 mil, 19. Então, São Januário para nós é nossa casa e a gente faz esse apelo para que, enfim, volte a ser novamente. Jean, o momento do Vasco não é o mais tranquilo, mas eu vi que você postou no seu Twitter que você não tem medo das críticas. Você acha que tem que ser assim? Você tem que colocar a sua opinião mesmo nos momentos mais complicados? Não, com certeza. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a críticas, né? Não só no futebol, mas em toda a área do nosso trabalho. Eu não quis ter falta de humildade, falar que eu não mereço ser criticado, porque todos nós sabemos que todo mundo tem direito a dar sua opinião, todo mundo tem direito a gostar ou não do seu trabalho, isso é natural do ser humano, não só no futebol, mas em qualquer área de emprego, no Brasil e no mundo. Na minha opinião, acho que todos nós estamos aí fazendo o nosso trabalho, fazendo o nosso melhor para que venhamos reverter as críticas se tiver crítica, seja uma crítica construtiva, sabe? Eu sou muito aberto a isso, porque eu sei que eu não sou o melhor volante, eu sei que eu não sou o mais craque, enfim.
eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu tenho espaço para melhorar. Só que, assim, magoa quando você vê cara criticar você falando que você não merecia estar no Vasco, falando que você não merecia viver isso ou aquilo. Essas coisas assim que você fala assim, não, isso não é uma crítica para mim. É essas coisas que eu bati de frente, entendeu? Isso não é uma crítica para mim. Isso já é um apelo de, sei lá, de uma pessoa que nem futebol deve ver. Mas quando você vem um torcedor que vem para você e fala assim, poxa, eu acho que você deveria melhorar nisso, poderia melhorar naquilo. É algo que você olha com carinho e fala assim, ele tem razão. E é algo que você chega na semana, querendo ou não, dá aquele estrago e fala assim, pô, poderia ter melhorado nisso. Tem pessoa que está vendo. E ajuda você. Então, o Jean odeia crítica? Não, o Jean adora crítica construtiva, porque eu sei que eu vou melhorar com isso. Mas as críticas que querem simplesmente jogar para baixo, para mim são pessoas que talvez ou são frustradas ou não têm o que fazer da vida, enfim. E ontem a gente viu a impaciência da torcida e os jogadores mais jovens aparentemente sentiram um pouquinho essa pressão, as vaias. Eu sei que você não está podendo falar do Nenê, mas englobando o Nenê, Luiz Fabiano, quanto que esses jogadores mais experientes, que são referências para o time, fazem falta nesse momento mais complicado? Fazem falta jogadores com mais rodagem, sem dúvida, mas mesmo assim eu vi o Paulinho, o Paulo Vitor, por mais que a torcida estava vaiando, estava protestando, talvez com razão, em vista do que foi o jogo, eles ainda chamavam o jogo, eles ainda iam para cima, né? Nosso time é novo, nosso time está amadurecendo, tem bastante peças que entraram agora, os que estão lesionados são os mais experientes, os que entraram agora são meninos novos que vão dar sequência no campeonato para a gente, são meninos que, quando a gente precisar deles, já deu para ver que dá para contar com eles, né? Então, independente quando essa fase ruim passar, a gente viveu momentos bons há menos de um mês. O Vasco está muito bem, o Vasco está em sexto, sétimo colocado, brigando por Libertadores, e agora não é porque nós éramos os melhores há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, hoje nós não somos os piores. É isso que o torcedor do Vasco tem que entender, que a nossa briga no Brasileiro, a nossa mentalidade não está voltada a brigar pelo Z4. Nem sequer passa pela nossa cabeça. A gente está voltado àquela primeira tabela ali de cima. Esse é o nosso olhar. Porque a partir do momento que a gente começar a olhar para baixo, a gente vai querer diminuir isso que a gente está vestindo. E o que a gente está vestindo não merece ficar olhando para trás, não merece ficar olhando para a segunda parte da tabela. O que a gente está vestindo aqui, que é a camisa do Vasco, merece estar olhando para cima. Quem vai? Jean, me fala uma coisa. Como é que você vê essa questão do Vasco ainda continuar sofrendo muitos gols e você vê uma mudança de zaga constante, não é nem por questão do Milton, mas lesões, suspensões, o quanto que isso tem atrapalhado o Vasco para conseguir se manter na parte de cima da tabela, como você ressaltou? Atrapalha, né? Atrapalha porque a gente sabe que, por mais que alguns jogadores entram e entram bem, como foi o caso do Lucas Rocha, entrou ontem, no meu modo de ver, fez uma boa estreia. Eu acho que, querendo ou não, a falta de entrosamento atrapalha qualquer equipe, né? Se você tem uma equipe entrosada, coesa, detalhes mínimos, erros pequenos não acontecem. E a gente tem perdido jogos por causa dos pequenos erros. Não temos perdido jogos assim que um jogo ou outro, mas dificilmente você olha para o Campeonato Brasileiro do Vasco e fala assim, o Vasco foi totalmente dominado na partida. Eram jogos que você fala assim, poxa, por causa de um detalhe perdemos o jogo. Por causa de um detalhe poderia ter sido diferente. E isso se deve com certeza à falta de entrosamento. Então, eu espero o quanto antes a gente poder contar com todo mundo, porque é o que eu falo, o Vasco com o elenco completo, podendo contar com todo mundo, sem dúvida, pode brigar lá em cima. Bem, Jean, em relação à tua função mesmo nos 2 últimos jogos, no jogo de ontem, o que você acha que faltou no meio-campo do Vasco, que basicamente não armou, o Vasco criou muito pouco, mas também não combateu, né? O Cruzeiro, antes de fazer o 3º gol, entrou na cara, o Rafael salvou. Está faltando prender a bola na frente, faltou agrupar um pouco mais. O que faltou nesse jogo para o Vasco, enfim, dizer que tomou um vareio de bola, mas ficou uma distância muito grande ali para o Cruzeiro no jogo todo, né? Não deu esperança em nenhum momento, né? Com certeza, isso aí foi algo que a gente conversou, o professor Milton conversou com a gente também, em relação a essa distância que teve entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo nosso. Teve um espaço muito grande, talvez pela vontade de
de querer fazer o gol quanto antes, ainda mais ontem, estava 2-0 para eles, a gente tinha que fazer o gol, a gente queria fazer o gol e acabou espaçando muito as linhas. A velha questão, né? Talvez por tudo que estava acontecendo no ambiente externo ali, de vaias e etc, etc, a gente queria mostrar algo mais e talvez isso acabava atrapalhando. Você perguntou o que você acha que você poderia fazer diferente. Eu acho que eu poderia me limitar ao simples ali. Eu poderia simplesmente, em vez de querer virar uma bola e perder a posse de bola, eu poderia jogar curto, sabe? São coisas assim que, como acontece... Você arriscou uma bola que o Gilberto estava passando um pouco livre ali, né? Você deu um bicão lá de longe. Né? Dá para ter jogado curto. Então, são coisas assim que você fala assim, pô, o ambiente externo do futebol atrapalha? Não atrapalha, a torcida te favorece, a torcida te ajuda, tanto que aconteceu muitas vezes em São Januário. Só que, como a gente entende, a gente sente o clima do torcedor, o torcedor quer que vá para cima e a gente acaba indo. E talvez faltou um pouco dessa frieza de, peraí, nós estamos dentro de campo, nós temos que controlar a situação, é hora de ser frio, posiciona, cada um no seu canto, cada um domina o que tem de melhor aqui, que a gente vai construir e chegar ao gol. Se empatar, bem, contra o Corinthians a gente conseguiu empatar em 3 minutos, 4 minutos, poderia acontecer ontem. Então, acho que foi isso. Ontem, num determinado momento do jogo, você até ficou meio assim, mostrou uma certa agonia ali na frente da zaga, porque você estava sozinho ali, você se sentiu sobrecarregado, tinha muitos jogadores no setor ofensivo e pouca gente ajudando ali na marcação na frente da zaga. E falar em zaga, já sabem qual zaga vai jogar nesse fim de semana? Ainda não sabemos, né, que não sabemos em relação aos que vão sair do departamento médico, que vão ter condição de jogo, não sabemos se o Anderson Martins tem condição de jogo ainda, isso é a coisa que o professor Milton vai passar para a gente amanhã ainda, né? Mas, quanto à parte de ficar sobrecarregado, ontem o professor teve essa opção de tirar o Wellington e manter só eu ali posicionado, mas por vista de buscar o resultado, né? Tínhamos que buscar esse resultado, a gente se desdobra se for necessário, mas... Ali eles tinham também somente o Sassá, o Thiago Neves, enfim. Quando eles vinham no contra-ataque, faltou justamente o que ele falou, que era agrupar mais em questão de não ficar tão espaçado. Dá para ter o controle do jogo. Mas fica como lição, a 17ª rodada, 18ª rodada, se eu não me engano. Tem Campeonato Brasileiro muito pela frente ainda. Não podemos baixar a cabeça agora, que se baixarmos a cabeça agora, aí vem a complicação de verdade. Agora é o momento de trazer a alegria que a gente trouxe em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro lá na Independência, contra os jogos que a gente teve aqui dentro de casa, que era uma festa linda. É trazer esse sentimento de volta para nós e poder bater de frente com qualquer adversário que vier. Então, domingo, lá em Campinas, é a Ponte Preta, que tem uma camisa igual a do Vasco. A Ponte copiou a camisa do Vasco, o Vasco é o primeiro a colocar a faixa. Tem gente que não sabe que foi... a ideia de um técnico argentino que tinha aqui no Vasco na década de 30, que trouxe a ideia da faixa do River Plate. Então, só para situar a história, porque tem gente que escreve que o Vasco copiou a camisa da Ponte. Esse é um ponto. E pegar um dos artilheiros do campeonato, que é o Luca, e pegar um garotão chamado Emerson, o Sheik, que... né? E aí? Não, o Luca eu conheço ele pessoalmente, é um amigo que... Tive a oportunidade de estar com ele ano passado. Tem uma qualidade técnica absurda. Se você der um espaço para ele, ele já consegue pensar, fazer as coisas muito rápido dentro de campo. Então, é diminuir o espaço dele. Querendo ou não, ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos, né? É diminuir ele e o Sheik nós conhecemos bem, né? O Emerson Sheik tem toda aquela malandragem que ele tem de jogador da antiga, né? De toda aquela maneira de controlar o jogo, de saber o momento certo, o time de cada jogada. Fazer o nosso jogo, com toda humildade, sermos operários amanhã em campo, que todos os jogos que a gente teve bons resultados foi porque entendemos a nossa metodologia de trabalho, que o professor Milton coloca na gente, temos que ser operários. Operários no sentido de correr o tempo inteiro na hora que não estivermos com a bola, e quando recuperarmos, aí sim, botar a bola no chão, trabalharmos, e aí a gente pode superar tanto o Emerson quanto o Luca com a bola no chão. Bem, acho que a Bruna que queria fazer essa pergunta, mas quando a gente vê o Neymar trocar o Barcelona,
Ela vai fazer a do Neymar também, mas vocês, porque eu perguntei para técnico, perguntei para dirigente, mas jogador é a primeira vez que eu tenho oportunidade, um cara que está na ativa, como está o Neymar. Que tipo de satisfação traz para vocês? Que tipo de horizonte abre para quem está nesse vácuo aí do Neymar? O que você fala? É algo que a gente fica feliz, né? Porque, querendo ou não, o Neymar ele tem trago uma esperança nova para o futebol brasileiro, né? Futebol que é acostumado com Ronaldinho Gaúcho, futebol que é acostumado com tantos outros craques que passaram por aí. E você vê surgir mais um craque aqui no Brasil como o Neymar é algo muito bom para nós, né? Óbvio para nós. Então a gente fica feliz saber que ele está tomando novos ares, saber que ele não é um garoto acomodado, porque ele poderia muito bem ter ficado em Barcelona, estava tudo muito bom, tudo muito lindo para ele. Consequentemente, o legado do Messi poderia sobrar para ele quando o Messi aposentasse, mas ele não se acomodou, ele sabe que o Paris Saint-Germain é um clube que anseia títulos, anseia uma Champions League, anseia um Mundial, enfim, anseia coisas grandes. E talvez isso é o que motiva ele e o Daniel Alves, a busca por títulos o tempo inteiro, né? O professor Milton fala sempre da águia, porque a águia gosta sempre de comer alimentos novos, alimentos que estão ali, que peguei agora e vou comer. Então, acho que isso é um pouco que resume ele. Ele quer coisas novas, ele quer viver algo novo. Ele já foi campeão da Champions League, mas ele quer ser campeão por um time que não foi ou que faz tempo que não foi. Então, acho que é mais isso para ele, assim, sabe? Nós ficamos felizes porque, a gente sabe que podemos olhar assim um horizonte que abre para nós, na hora que abrir uma porta para nós, podemos fincar a cara e saber que vai dar certo. Então, se você luta, se você trabalha, se você se dedica, uma hora ou outra uma porta grande vai abrir e você vai. Isso que aconteceu comigo aqui no Vasco, uma porta se abriu, eu cheguei aqui, estou encarando assim, é um objetivo grande para mim, cada um na sua realidade. Hoje o Neymar saiu de um time do Brasil para ir para a Europa e conquistar. Eu estou no time do Brasil, eu estou no time que é o Vasco. Eu tenho planejamentos, eu tenho projetos, eu tenho uma vida que eu quero seguir em relação ao Vasco, que passa pelo Vasco. Então, acredito que ele foi pensando nisso, nos objetivos que ele poderia conquistar. É isso que eu cheguei, por isso que eu vim para o Vasco, quando eu escolhi ele. O objetivo que o Vasco poderia me dar, o planejamento de vida que o Vasco poderia me dar. A minha pergunta também era sobre o Neymar, mas é um pouquinho diferente, assim. É mais uma curiosidade. Vocês conversam sobre isso no dia a dia, assim, vocês vendo a situação do Neymar, vocês ficam falando sobre o assunto, vocês se colocam no lugar do Neymar, você sabe o que você faria no lugar dele, por exemplo? Se eu tivesse no lugar dele, pedalar eu não ia, com certeza. Não, mas a gente conversa bastante. Que não é nossa profissão, né? Cada jogador que acontece uma transferência ou outra, a gente olha e fala, fulano foi para tal clube, fulano foi vendido por tanto, fulano vai para tal clube agora, será que foi uma boa? Não sei, deve ser, não deve ser, não é muito o perfil dele. Então, tanto a transferência do Neymar, Daniel Alves, inúmeras transferências, assim, a gente fica comentando no dia a dia porque é da nossa vivência, né? Um dia você está aqui, outro dia você pode estar lá na Europa, nos grandes clubes da Europa, jogando com eles também, e pode se tornar algo normal. Mas até lá é algo que a gente sonha e planta aqui para que a gente possa colher depois. E a última minha, voltando para o Vasco, assim, eu sei que é muito difícil encontrar uma fórmula, mas para você, qual é a fórmula para sair dessa situação difícil? Acho que é botar o pé no chão, né? Saber que nós temos um grupo de qualidade, saber que nós temos uma torcida que é imensa. É o que eu falo, não é para fazer média com a torcida, é para que a gente caia a realidade do tamanho que é o Vasco, né? A gente fala muito isso aqui dentro, os funcionários falam muito isso, né? O tamanho da dimensão, a dimensão que é o clube, né? A gente ter essa noção da dimensão que ter a noção do escudo que a gente carrega, transmitir isso para dentro de campo, ter confiança na gente. Acho que o ponto-chave de tudo isso é ter confiança, porque nós temos um grupo muito bom, o clima, o ambiente aqui é muito bom. Nós temos um treinador que dá confiança para os jogadores, nós temos uma diretoria que dá confiança para os jogadores. Agora cabe a nós, dentro de campo, chamar a responsabilidade, dentro de campo, saber o que precisa melhorar, os aspectos que precisam melhorar. Não é normal perder para o Cruzeiro dentro de casa 3-0, ninguém pode achar normal isso e é o que está acontecendo aqui dentro. Nós achamos que é um resultado que não pode acontecer, coisas, detalhes que não podem acontecer.
E a gente tem que melhorar nisso. Melhorando essas coisas, esses detalhes, sabendo da nossa capacidade, sabendo da confiança que a gente tem que ter, sabendo da torcida que a gente tem, da dimensão do Vasco, a gente consegue encarar qualquer um e bater de frente com a Libertadores. Jean, você citou ainda há pouco as críticas, né? Você estava falando, separando o joio do trigo entre as críticas que são construtivas e as ofensas e tal. Aconteceu o episódio do Guerreiro ontem, aconteceu com o Palmeiras recentemente, acontece em Atlético Paranaense. Eu saí, para você ter uma ideia, junto com o Jair do Campo, no domingo. Jair Ventura, Botafogo ganha. Dedo na cara, o torcedor ali olhando, xingando e tudo, e enfim. Não está um pouco exagerado isso? E se sim, se está um pouco exagerado, porque a rivalidade sempre existiu no futebol. Não está meio exacerbado, não está descambando um pouco isso, passando a ficar um pouco perigoso para vocês. Os jornalistas já sofreram isso algumas vezes. Enfim, não está na hora de um consenso, enfim, de uma atitude consensual entre todos que militam no futebol, tentar frear isso, porque senão vai descambar. Já quase descambou ontem no aeroporto e isso vai acontecer para vias de fato, já, né? Ou não? É terrível, né? Porque estava vendo por agora, assim, eu entrei numa rede social e vi uma foto do Cueva, do São Paulo, entrei e estava escrito assim, não sei se era ameaça ou coisa assim, não sei, eu entrei. E era algo sobre ele ter sido ameaçado na casa dele com bomba. O pai dele. A família dele com bomba. Isso é uma coisa que já passa do total limite. Querendo ou não, jogador de futebol não perde um jogo de sacanagem. Um treinador não escala o time errado de sacanagem. Eu nunca vi um treinador e um jogador que entra em campo querendo perder. Porque ele sabe todas as coisas que vai acarretar. E muitas vezes, pela derrota, pela sensação da derrota, algumas pessoas acham que o jogador está fazendo corpo mole, o jogador não quer jogar mais, o jogador já está vendido, está com a cabeça lá fora, e por aí vai. São coisas assim que transcende um pouco o que a gente pode lidar. Talvez a crise no país, talvez as pessoas dentro da própria casa passam por uma desilusão, passam por uma complicação com o seu familiar, e quando chega dentro do estádio, não, passei toda a luta que eu passei hoje o meu time então tem que ganhar. Se meu time não ganhar, aí acabou o mundo de vez. Só faço uma observação, permito aos colegas, que dentro do estádio sempre foi comum. O cara ia lá, extravasava, xingava, ia para casa e isso acabava. Só que isso está indo à frente. Passa dos estádios, você vê que vai para o desembarque, vai para o dia a dia, vai para a rede social, e daqui a pouquinho está na tua porta. Ou você não acha que não? Isso sem dúvida. Você vê até que nem eu citei, o fato do Cueva. Então, é algo que está acontecendo muito no dia a dia. Infelizmente, né, não tem como fazer parar, não tem como fazer só se a gente se unir. Mas se unir contra quem? Contra os torcedores? Não vale a pena. A torcida é o que tem movido o futebol, a torcida é o que realmente dá a graça do futebol. Essa é a minha opinião. O torcedor é aquele que faz o futebol ter a magia que ele tem. É o que eu falei em relação ao jogo do Santos no Engenhão. Foi algo totalmente sem graça, algo... parecia que estava morto, sabe? O torcedor dá alma para o futebol. E nós sabemos que não é todo torcedor que é assim. Tem todo torcedor que vem ao estádio, que comparece. Aqueles que não podem vir ao estádio também. Tem muitos que olham o futebol de uma maneira, que nem você falou, de extravasar de uma maneira boa. Levar meu filho, levar minha esposa, levar a família. Vamos para o estádio, vamos assistir o jogo, vamos sentir o que é o futebol. E de repente tem outros que vão como que... Se meu time perder, hoje eu quero matar um. Se o meu time perder, hoje eu quero marcar no ponto de ônibus para ter confusão. Eu já vi casos de torcida, o time ganhou e a torcida estava marcando confronto de briga com outra organizada em ponto de ônibus. Depredaram o ponto de ônibus, as lojas, mercado, enfim. Para quê? Qual o intuito? Vai trazer a vitória para o time de novo? Vai trazer os 3 pontos para o time? Não vai. Vai trazer o quê? 6 mandos de campo fora do estádio. Do mando de campo aqui, de São Januário, vai trazer o quê? Vai trazer prejuízo para o clube, vai trazer 300 mil de multa, vai trazer jogador que estava querendo vir para o clube e olha e fala, pô, mas vou para esse clube, a torcida fez isso ou fez aquilo, sabe? Então, talvez naquele momento de ira, nós entendemos. O cara está irado que o time perdeu, está triste, está magoado, por que não reagir diferente? Vaia, faz que nem a torcida fez ontem, vaia, está insatisfeito. Simples. Agora, passar disso, querer denigrar a imagem do próprio clube que ele carrega no peito, eu acho que já passa de torcedor para outro nome. Primeiramente, boa tarde, né? Eu gostaria de saber o seguinte, né? O que os mais experientes
tem feito para ajudar os mais novos, até porque foi o primeiro jogo, podemos dizer, do juvenil, né? Sobre vaias, e o Milton Mendes até falou após o jogo que, ao invés da torcida apoiar e ajudar, acabou atrapalhando. De qual forma os experientes, né, chegaram nos meninos para poder dizer, para não subir a cabeça deles, que é uma situação que eles não passam normalmente na base? Não, é algo muito novo para eles ainda, né? Querendo ou não, passar a pressão que é perder 2 jogos seguidos em casa não é fácil. É algo novo para eles. E nós temos tentado passar para eles, principalmente os mais velhos, assim, que é o Rafa, que é o Wagner, Escudeiro. Eles tentam acalmar eles um pouco, sabe? Passar confiança para eles não deixar de ser quem eles são, a alegria que eles têm de jogar. Eu sempre falo para eles, quando eles entram dentro de campo, seja feliz, seja alegre, pega a bola, vai para cima. Deixa que quem tem que carregar o piano está lá atrás, a gente carrega por vocês, seja feliz. Eu sei porque eu passei por isso quando eu era mais novo, que eu não tinha alguém que chegasse em mim e falasse assim, joga com tranquilidade, deixa que nós, os mais velhos, carregamos o piano. E aqui eles fazem muito bem isso. Eles blindam os meninos que sobem da base. Isso é muito bom, até a própria torcida também ontem estava vaiando, mas você via que apoiava o Paulo Vitor, apoiava o Paulinho. Então, eu acho que por mais que seja algo muito novo para eles, os mais experientes aqui têm conseguido passar uma tranquilidade para eles de confiança, sabe? Para que eles não percam essa confiança neles. Valeu? Fechou, gente? Valeu, gente. Nada, tamo junto.